Olá pessoal, graça e paz para cada um de vocês. Esse assunto de intercessão é um assunto muito amplo, muito profundo e muito essencial, não é? Porque nós somos um povo intercessor, um povo sacerdotal. Talvez a intercessão seja um dos aspectos mais profundos do sacerdócio. E o sacerdócio é exatamente o exercício do nosso ministério em prol das pessoas, né? Numa atitude de adoração a Deus e amor ao próximo. Então a Bíblia fala que o sacerdote é aquele que se compadece ternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então a essência do sacerdócio, do exercício do sacerdócio, da intercessão, ela tem vários aspectos que eu queria destacar dois aqui. O primeiro aspecto é a compaixão, né? O sacerdote é aquele que se compadece ternamente das pessoas que às vezes estão no erro, que estão pecando, às vezes você tem um familiar, não é, que está meio perdido, desviado, não é, um cônjuge que realmente tem algum problema mais sério de alcoolismo, imoralidade. Então é muito importante, né? A intercessão ela parte do princípio da compaixão. Então tem dois aspectos aqui muito importantes, que é o aspecto, primeiro, da identificação e depois o aspecto da representação. Dois aspectos que estão aí implícitos nesse texto de Hebreus que eu mencionei, né? A primeira coisa seria a identificação, não é? Por isso que quanto mais profundo é o seu vínculo com essa pessoa, mais autoridade você tem para representá-la, né? Então nessa identificação a gente pode receber o coração de Deus por essa pessoa, os sentimentos de Deus por essa pessoa, não é? Então esse exercício de piedade é algo assim que fala muito alto na nossa capacidade de interceder. Você se colocar no lugar do outro é aquilo que Jesus realmente fez em relação e por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele se identificou conosco, ele se identificou com a nossa dor, com os nossos pecados, com as nossas tragédias, com a nossa condenação eterna. Ele se identificou com isso. Então, pelo mesmo princípio, na intercessão é o que nós devemos fazer, né? Nos identificarmos com as pessoas, enxergá-las com os olhos do coração de Deus e depois representá-la, não é? Então, se você está intercedendo, por exemplo, por um cônjuge que às vezes não é cristão ainda, qual que é a oração que essa pessoa deveria fazer para se consertar com Deus? Você vai fazer no lugar dela. Isso é intercessão, não é? Ela não faz essa oração porque às vezes ela não é cristã, ela está cheia de ataduras, de amarras, né? Então ela não tem essa iniciativa. Então a oração de conserto que ela deveria fazer, você começa a fazer no lugar dela. E quando você intercede dessa maneira pela pessoa, você está construindo profeticamente essa realidade, não é? Eu não me surpreenderia, depois de você interceder por uma pessoa com perseverança, se a mesma oração que você fez no lugar dela, para que ela se consertasse com Deus, se ela fazer essa mesma oração com a sua própria boca, de iniciativa própria, né? Então, com o tempo, você construiu profeticamente aquela realidade. Por isso que talvez uma das maneiras mais inteligentes, poderosas e estratégicas de você levar alguém ao arrependimento e à salvação é através da intercessão. Bom, então guarda isso aí no seu coração, coloque em prática e eu acredito que você vai ter experiências fenomenais. Deus te abençoe.